Muito bom estar aqui com vocês. Os irmãos, né, estão reunindo hoje pela 11ª, né? 11º dia. Maravilha, né? Conseguimos essa vitória pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor, nós estamos na reta final. Falei com ele outro dia, eu estou na reta final da leitura bíblica, mas terminei, glória a Deus. E hoje nós estamos na reta final de terminar a campanha. Então você fica feliz por ter, né, chegado até aqui. Esperamos em Deus que amanhã nós estaremos juntos de novo, em nome de Jesus, para terminar a jornada. Amém? Antes de vocês se sentarem, eu quero dizer para vocês que vou falar sobre a palavra, não precisamos nos preocupar com o nosso futuro. Não é porque o Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor tem cuidado de nós. E o versículo é Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele tudo fará. Amém? Vocês podem sentar, irmãos, nós vamos ter mais algumas leituras bíblicas, mas vamos caminhar pela palavra aqui, com a graça do Senhor. Na minha introdução aqui eu quero falar sobre a jornada do povo de Israel. Como exemplo para nós, né, nesses dias que nós estamos caminhando, esses 12 dias, imagina vocês caminhando 12 dias, apenas para vir à igreja à noite. Imagina uma jornada de 40 anos, pelo deserto. Eu quero ler aqui uma palavra que está no Êxodo, capítulo 13, versículo 17. É um pequeno texto, só para a gente entrar na mensagem, porque a palavra, como fala, o Senhor cuida do nosso futuro. Nós vamos usar Israel, né, como nosso exemplo, na sua primeira jornada, no momento da libertação do cativeiro do Egito. Então, essa história está no Êxodo capítulo 40. Não, Êxodo capítulo 12 e 13. É a história do povo de Israel caminhando pelo deserto. Mas eu quero ler aqui em Êxodo 13, 17, apenas um texto pequeno. Aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, armados. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque havia este solenemente feito juramento aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote, caminharam em Etã, entrando no deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem dia e noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Essa era a proteção do Senhor, né? Segundo os historiadores, as pessoas que conhecem de espaço, de clima, de lugar, dizem que o deserto de dia é muito quente, né? É muito quente mesmo. E à noite é gelado. Olha o contraste. E eles tinham essa graça, né, de ter, durante o dia, uma sombra, uma grande nuvem sombreava. No texto de Êxodo 40, diz que eram 600 homens armados de guerra, homens de guerra, 600 homens. Não contavam nem as mulheres, nem as crianças. Imagina que multidão caminhando pelo deserto.
E Deus tinha todo aquele cuidado. Tinha mais. Eles estavam levando as suas mudanças, os seus gados e as riquezas. Era muita riqueza. Porque a Bíblia fala que eles despojaram o Egito. Deus fez com que o Egito entregasse tudo para eles. Ouro, prata, roupa, tudo que eles queriam, o povo dava. Porque eles estavam temendo a Deus. Eles estavam muito abatidos por causa da morte dos seus filhos, dos primogênitos. E naquele momento, eles queriam ver livre do povo de Israel. E Deus ordenou que eles tomassem tudo. Afinal de contas, né, irmãos, foi 430 anos de escravidão. Eles deviam ao Egito. Ninguém podia nem imaginar, né? Jacó, usado por Deus, levou os seus filhos para o Egito porque estavam com fome. Lá, eu não vou entrar em detalhes, irmãos, conhece todas as histórias, né? José se tornou o governador. O povo de José, que era o povo de Israel, né, que depois se tornou o povo de Israel, era bem quisto por todo mundo. Eram amados. Ninguém podia imaginar que um dia eles se tornariam escravos. Mas o tempo foi passando, né? Aquele povo antigo foi morrendo, foi levantando outros, aquele povo cresceu muito, porque Deus já estava cuidando do futuro deles. Deus já tinha um propósito de fazer deles uma grande nação. Deus tinha um propósito de eles prosperarem. E agora você pode até perguntar, né? Mas por que se tornar escravo? Também Deus tinha um objetivo nisso. Deus queria que eles fossem forjados no fogo, como diz a palavra. Que eles fossem talhados, que eles fossem trabalhados, que eles fossem fortificados. E que aprendessem muito a depender de Deus. E aí, o próximo faraó fez deles escravos, com medo deles se tornarem dono do Egito, porque eles estavam crescendo muito. Então, eles passaram a dominar e a subjugar o povo como escravo. Era muita gente. Era tanta gente que eles quiseram até, né, diminuir a geração, matando as crianças. Mas Deus não permitiu, mesmo assim. Mesmo assim, eles continuavam a gerar filhos, constituir famílias e crescer. Até que chegou o dia que deles foram libertados. Nesse dia foi o dia que Deus, né, fez que eles saíssem cheios, abastecidos, né, mas com muita pressa, correndo. Não podiam atrasar a jornada, porque eles já saíram de madrugada. Terminou a Páscoa, já juntaram suas coisas, já saíram. Por quê? Porque eles sabiam que eles não podiam demorar. Se eles demorassem, o faraó poderia se arrepender de novo, como aconteceu, né? Todas as vezes que ele falava que deixava, ele não deixava. Se arrependia. Então, dessa vez também foi a mesma coisa. Quando eles terminaram de enterrar os mortos, que eles perceberam que estavam sem escravos, começou, gente, o que nós fizemos? Nós deixamos todo mundo embora, e agora? Ah, não, nós temos que ir atrás desse povo, eles têm que voltar, eles têm que voltar. Se eles não voltarem, nós vamos matar. E Faraó juntou todo o exército e foi atrás. Mas foi a ruína dele. Porque Deus estava cuidando do seu povo. Deus estava ali para proteger o seu povo. Deus não abandonou eles nem por um segundo. Inclusive mudou até a rota. A Bíblia diz que ele foi para um lado, aonde aqui mesmo desse texto que eu acabei de ler, mudou a rota para eles não ir pelo meio do deserto e encontrar outras gentes diferentes que pudesse desanimar e voltar para trás. E foi muitas vezes que eles desanimaram. Foi muitas vezes que eles quiseram recuar. Foi muitas vezes que eles enfraqueceram nessa jornada. Nós acabamos de cantar uma música aqui, né? Eu não sou daqui. Eu não sou desse mundo aqui. Esse mundo não é a minha casa.
Servo de Deus precisa aprender a sonhar com o seu lar, a sonhar com o céu, a sonhar com as maravilhas que você vai receber. Porque aquele povo, ele tinha um objetivo. Eles sonhavam com a terra prometida que havia sido prometida para Abraão. Eles conheciam a história. A história era passada de filho para filho. Todos, de pai para filho, passavam a história. De geração em geração. Todo mundo sabia, eles tinham objetivo. Eles tinham que ir para Canaã. Eles não sabiam como. Mas precisou do Senhor levantar, né, um grande líder, que foi Moisés, para que eles tivessem a libertação da escravidão. E ali, dirigido por Deus, eles estavam no meio do deserto. De repente, depois de 3 dias, eles sentiram que Faraó estava vindo. O barulho era grande, de carros e cavaleiros e gritos de guerra, e eles vinham. E eles estavam no Mar Vermelho, não tinha saída, não tinha para onde correr, não podiam voltar. As montanhas de um lado, de outro, e o mar na frente. E aí, todo mundo apavorado, mas Moisés tinha a palavra do Senhor. E o Senhor falou para Moisés: Moisés, o que você tem na mão aí, Moisés? Moisés esqueceu que a autoridade que Deus tinha dado para ele estava naquele cajado. Aquele cajado estava com autoridade para ele agir conforme ele quisesse agir com o povo. E ali, falou: estende, Moisés, a tua vara. E quando ele estendeu, o mar se abriu. Nós conhecemos bem a história. Linda, maravilhosa. Quando o povo passou aquele mar todo, atravessou, devia ser uns quilômetros, né? Porque o mar não é estreito. E o povo do Egito chegando, apavorado, todo mundo suado, cansado, correndo, agitado, cheio de adrenalina, imagino. Entraram também. Não, eles passaram, nós também vamos passar. Mas aí foi a ruína deles, porque do outro lado Deus falou: Moisés, estende de novo a vara. Antes deles terminarem de passar, os sacerdotes estavam no meio do mar. Deus mandou que cada um pegasse 12 pedras, tirasse dali do mar para fazer um altar. A história é linda. Se você nunca leu, por favor, lê. Não basta só você ver num filme, não basta só você saber que as pessoas contam a história. O importante é você ler na palavra, porque é detalhado, é maravilhosa. A gente sente Deus falando conosco através desta direção maravilhosa que Deus deu para o povo de Israel. Eles iam em busca do seu futuro. Ali no Egito, foi como um semear. Eles semearam sangue, eles semearam força, semearam trabalho, semearam fé, porque eles acreditavam que Deus um dia ia libertar. A Bíblia diz que o clamor deles era grande. Eles choravam. Junto com suas famílias, eles clamavam. E o seu clamor chegou ao céu. Fico pensando que aqueles 430 anos que eles passaram ali, foi exatamente para isso, para eles reconhecerem Deus. Saber que eles dependiam de Deus. Que assim como Deus levou eles ali, com aquela história linda de José, Deus ia também tirar para outra história do futuro. Aleluia. Deus cuida do futuro dos seus servos. Ele age por nós. Ele zela pelos nossos sonhos, por aquilo que você quer realizar na sua vida, por aquilo que você deseja no seu coração. A palavra diz: deleita-te no Senhor, que quer dizer alegra-se no Senhor. E Ele considerar o que está no teu coração. Olha que maravilha. Quando nós sonhamos, quando nós acreditamos, quando nós cremos e buscamos na palavra do Senhor, Ele realiza os nossos sonhos. Vocês já ouviram muitas vezes o pastor Robson aqui contar o testemunho dele, o esforço dele para estudar, o esforço dele para se oferecer para Deus. Mas ele sabe que isso aí é o meu sonho.
É o meu sonho. Desde quando ele estava no meu ventre, eu falava que ele era dedicado para o Senhor, que ele ia ser servo do Senhor. Os meus filhos todos foram dedicados para o Senhor, para serem servos do Senhor. Era o meu sonho. Eu dediquei meu sonho todo para a minha família. Eu não sonhei para mim. Eu sonhei o futuro para os meus filhos. E Deus realizou, está realizando ainda. Muita coisa maravilhosa eu tenho visto acontecer, porque eu sonhei, eu acreditei, eu busquei e eu entreguei na mão do Senhor. A minha vida toda eu dediquei a minha família a servir, e meu marido e eu, a servir a Deus através da nossa família. É difícil, né? A gente ver essas coisas acontecer. Você está trabalhando, está fazendo, você está achando que não está andando, que não está acontecendo, que é impossível. Mas quando você crê no Senhor, você acredita, continua sonhando, que o Senhor vai realizar os seus sonhos. Amém? Continuando a palavra, o importante, irmãos, que eles passaram naquele deserto. Naquele deserto, eles tiveram experiências maravilhosas. Experiências que nenhum de nós aqui quer passar, né? Necessidade, fome, calor, sem casa para morar, morando em tendas. Eles tinham que cortar galhos de árvores e fazer suas tendas, fazer suas casas, proteção, né, contra a chuva, contra o calor, contra o sol, né, contra a friagem. Eles faziam as proteções. Quando eles estavam andando, o Senhor estava sobre eles, eles caminhavam, e chegou um certo tempo que eles já estavam bem lá no centro mesmo do deserto, né? Acabaram a comida que eles tinham levado, e aí começaram a clamar. Queremos voltar porque temos saudade lá da nossa casa, do nosso Egito, que tem de tudo, do bom e do melhor, nós queremos voltar. Mas o Senhor mandou o maná. O Senhor supriu a necessidade deles. Irmãos, pensa você receber pão do céu, direto do céu, chovendo na sua porta, o pão do céu. Todas as manhãs, no orvalho da manhã, o chão estava cheio daquela semente. A Bíblia diz que é uma semente. E aquela semente era torrada, era malhada, era cozida, fazia bolo, fazia o que você quisesse com aquela semente. Era uma semente super milagrosa. E quando ela era preparada, ela tinha gosto de mel com azeite. Era um sabor maravilhoso, né? Mas chegou um certo tempo, eles enjoaram daquele também. Esse maná já está... Estou fastiada deste maná. Começaram a murmurar tudo de novo. Nós queremos comer carne, porque nós estamos acostumados a comer carne, não tem carne nesse deserto. E alguém falou, né? O Senhor vai suprir a necessidade de vocês. E alguém disse, mas como Deus vai dar carne para essa multidão? Não tem como. Nem se fazer chover do céu. Mas o Senhor fez. Houve um grande vento que levou as cordonizes. Cordonizes são aquelas galinhazinhas, né? Choveu aquilo. De tanta, eles começaram a matar, a assar, a pendurar para secar, e fizeram uma festa com aquela carne toda, aquela guludice, apavorados para poder ter carne. Esqueceram de agradecer. E o Senhor se irou. E o Senhor mandou o castigo. Até mesmo, irmãos, quando nós recebemos bênção, nós temos que ter cuidado para não pecar. Até mesmo na nossa abundância, nós temos que vigiar. Nós estamos aqui trabalhando 12 dias, que significa os 12 meses de 2026, né? 26. Nós estamos fazendo isso pela fé.
Você começa a sonhar com o que você quer. Ou se você está sonhando, irmão, comece a acreditar, comece a ter fé mesmo. Não, eu já estou aqui recebendo a minha bênção. A fé é o fundamento das coisas que não se vê. Viu? Você não está vendo, mas Deus vai realizar. É pela fé. Tudo nosso é pela fé. Até a nossa salvação. A nossa salvação não é pelos nossos méritos, não. É pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das tuas obras para que você não se glorie. Até a salvação é pela fé. Você está aqui hoje porque você teve fé. Eu vou à igreja, vou receber a minha bênção. Você está semeando a sua semente de fé. E um dia você vai colher. Você vai colher aquilo que você está plantando. Porque a palavra diz muito clara mesmo. Nós não podemos errar. Com Deus não se brinca. Em Gálatas, anotei aqui, Gálatas capítulo 6, esqueci o versículo. Gálatas 6, 7. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Foi dito aqui várias vezes durante esses dias. Então, vamos procurar semear uma boa semente. Porque aí vamos colher bons frutos. Porque se semearmos uma semente ruim, por exemplo, vou citar alguma coisa que fala mal das pessoas, ter preguiça, e negligenciar o culto, negligenciar a palavra, negligenciar um irmão que está precisando de ajuda, são sementes ruins. Quando nós fazemos com a nossa consciência, não vou fazer isso não, hein? Eu, quando eu era mais jovem, eu dizia para mim assim, né? Qualquer coisa eu ficava irritada. Eu era uma pessoa super irritada. E qualquer coisa eu falava assim, não tem sangue de barata? Eu nem sei se barata tem sangue. Eu não tenho sangue de barata, queria dizer que eu não era mansa. E Deus começou a me malhar, e dizer, filha, humilha. Porque a palavra diz que nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para que o seu tempo ele nos exalte. Quando nós temos qualquer coisa que venha atrapalhar a nossa vida espiritual, nós temos que tentar se livrar daquilo, irmãos. Entendeu? Assim como você vai ao médico para ser curado da doença, vai à presença de Deus para ser curado também do seu problema. Aquela área que está te atrapalhando. Então, às vezes, é igual eu falei aqui agora, a preguiça, o desânimo, a falta de compromisso. Essas coisas todas atrapalham a vida do cristão. E você, quando está lá no seu trabalho, que você quer seu salário, você tem que se dispor a trabalhar, não é? Não pode chegar atrasado, não pode dormir no trabalho. Assim também é a obra de Deus. O reino de Deus, irmãos, é um grande trabalho. É uma obra. A Bíblia mesmo fala, é uma obra de construção. Ele está sendo construído a cada dia. É para o futuro da igreja. É o futuro que Deus tem colocado na nossa mão. A obra do Senhor é uma grande construção. Todos têm que se colocar como trabalhador nessa obra. Todos. Muitos acham que o trabalho é do pastor. O trabalho de Javite é dos líderes. Não, meu irmão. Você também tem parte nessa obra. Você pode convidar seu vizinho. Você pode ajudar uma pessoa a levar uma criança que às vezes tem dificuldade de levar uma criança, não pode ir por causa de uma criança. Vamos ajudar a pessoa com a criança. Vamos dar a mão. Vamos incentivar. O culto é na casa da outra irmã, mas você pode convidar o seu vizinho. Pode ou não pode, irmãos? Quem concorda comigo? Javite é um trabalho.
O Javite é um semear. O Javite é a semente mais digna de todas, porque é a semente de salvação. Você está ali semeando semente de salvação, para salvar vidas. Às vezes uma criancinha que está lá frequentando, irmão, vai ser um grande homem de Deus, porque eu comecei assim. Eu era uma criança, eu fui convidada para um culto, eu conhecia a palavra e eu me converti. Sem precisar do meu pai, sem precisar da minha mãe, sem precisar de ninguém, sem precisar de nenhum ensinamento, porque eu nem sabia o que era religião. Eu apenas criei no Senhor Jesus. Foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Então, uma criancinha, irmão, dá valor à criança que está aí te ouvindo. Porque essa criança pode se tornar grande homem de Deus. Eu gosto muito quando os irmãos falam que as crianças não são a igreja do futuro. As crianças são a igreja de hoje. Porque ela está sendo preparada para o futuro, para ser um trabalhador no futuro. E tem crianças, irmãos, que trabalham na obra também. Já vi muita criança trabalhar na obra. Para a graça, para a glória de Deus, eu fui professora de criança durante 30 anos. Vou até dar um pequeno testemunho aqui. Quando eu comecei a ter filhos, eu tinha uma sede de saber ensinar a palavra para meus filhos. Eu pensava assim, eu aprendi a palavra cedo, eu quero que meus filhos também aprendam. E eu estudava a palavra e lia para os meus filhos, contava as historinhas, né? Desde quando eles eram pequenininhos. E eu falava assim, eu quero ser professora da escola bíblica, quero ser professora da escola bíblica. Fui morar num lugar muito difícil, longe da igreja. Mas eu fiz um curso grávida, curso da PEC, porque veio uma missionária lá dar o curso na igreja e eu fiz o curso da PEC. E esse curso a gente passa por uma avaliação psicológica também. E me barraram. Na avaliação psicológica, a psicóloga falou para mim assim, ó, eu sinto muito, mas você não pode dar aula para criança menor. Você tem que dar aula para adolescente. Eu fiquei triste. Pensei, meu Deus, eu quero dar aula para criança pequena. Eu não quero dar aula para menino grande dar trabalho, não. Eu quero ensinar a criança. E aí eu chorei, falei, Senhor, em nome de Jesus, eu vou dar aula para criança. E eu venci aquilo, comecei a dar aula para criança. Aí eu vi a dificuldade das crianças pequenas. Aí eu comecei a dar aula para as crianças, para os juniores, que chamamos de juniores, né? Entre criança e os adolescentes. E eu me dei muito bem com os juniores. E aí eu amava aquelas crianças. E toda igreja que eu ia, que eu já fui de várias, eu já fui de 3 denominações, servindo a Deus, nunca desviei do evangelho. E todas as denominações e todas as igrejas que eu já frequentei, eu fui professora de escola bíblica dominical. Desde os meus 15 anos de idade. Comecei sem curso, depois de casada eu fiz o curso. E Deus me ajudou muito. E outra coisa, mas eu não tinha coordenação motora, não. Não sei desenhar, não sei fazer nada manual. Tudo que eu vou fazer é tudo errado. Até para colar eu tenho dificuldade. E eu fazia assim mesmo. Uma vez eu colei um grande coração aqui na Dia das Mães. Um coração enorme. Nem sei o que estava escrito, não lembro mais. Colei aquele coração aqui. Aí todo mundo olhava o coração. Joana, aquele coração está torto. Eu falei, estou vendo nada torto lá. Você que está vendo torto. Mas bem que o coração estava torto. Eu não estava nem aí, irmãos. Eu estava fazendo a obra. E Deus me honrou. Porque tem alguns que falam assim, que seu neto, tia Joana. Porque já são filhos deles. Aqueles que eu fui professoras, né? Hoje, filho, eu tenho um monte de professor aí que eu pude preparar para cuidar das crianças. Glória a Deus. E assim, irmãos, é a obra do Senhor. Você tem que se dedicar. Você tem que sonhar. Porque se eu tivesse ficado encolhida, não posso, porque a psicóloga disse que eu não posso. Gente, psicólogo nosso maior, é claro que todo mundo precisa ouvir, mas precisa também pesar na balança. Você vai deixar de fazer a obra de Deus porque o psicólogo falou que você não pode? Não.
Vai pedir o Espírito Santo, ele é o psicólogo dos psicólogos, ele vai te dar graça, vai te dar condição. O maior desejo da minha vida é estar aqui na frente pregando. Todo mundo tinha medo de eu ir para frente. Os pastores, então, ficavam arrepiados. Irmã Joana lá na frente, meu Deus do céu. Mas o Senhor não me deu graça, eu não estou aqui hoje. Pela misericórdia de Deus, vocês não estão me ouvindo? Né? Porque se fosse de outra maneira, se vocês não me ouvissem, como é que eu ia pregar? Não ia ter condição. Mas eu sonhei com isso, eu pedi, Senhor. Senhor, eu quero o dom da palavra, eu quero pregar. Senhor, eu quero anunciar a Tua palavra, eu amo a Tua palavra. O Senhor sabe que eu amo a palavra dEle. E Ele me deu essa graça. Eu posso vir aqui na frente falar das maravilhas do Senhor, da obra do Senhor. Eu quero deixar como exemplo aqui, vou tomar mais muito tempo, porque a hora está avançando, o exemplo de Ana. Ana está lá, a história de Ana está em 1 Samuel, no capítulo 1 e no capítulo 2, que conta a história de Ana. Todo mundo conhece, várias pessoas já pregaram aqui na frente sobre Ana. Mas olha, irmã, o que Ana ofereceu para Deus? Qual foi o semear dela? Ana vivia angustiada, triste, infeliz, com um casamento maravilhoso de um homem que amava, que a amava muito também. Mas ela não tinha filhos. O desgosto dela é que ela não podia ser mãe. E ela ia para a casa do Senhor e voltava chorando. Não tinha prazer. Porque ela tinha uma rival, né? As irmãos conhecem a história, sabem que naquele tempo os homens tinham mais de uma esposa, e o marido dela, Eucana, tinha 2 mulheres. E uma era cheia de filho, e ela não tinha filho nenhum. E a outra aproveitava disso para judiar dela, abusar, fazer bullying, né? Como vocês falam hoje, fazer bullying com ela. Ah, você não pode ter filho, você tem o ventre seco. Você é uma mulher sem valor. Porque muitos homens julgam a mulher sem valor, aquela que não pode ter um filho. E aí, Ana dedicou para o Senhor e pediu ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou trazer este filho e vou depositar no teu altar. Vai ser o filho para te servir, Senhor. E o Senhor ouviu Ana. E o Senhor deu um filho a Ana, Samuel. O grande profeta Samuel era filho de Ana, foi dedicado para o Senhor. E ali ele serviu o Senhor durante toda a sua vida, porque foi dedicado. Foi a semente de Ana. Ela colocou aquela semente no altar do Senhor. Glória a Deus. E esse aí foi uma grande realização, porque o sonho de Ana se realizou. E ela glorificou o Senhor por causa disso. Se você quiser ler depois, o cântico de Ana é lindo, lá no capítulo 2. O Senhor usou de misericórdia para com a filha dele, né? Respondeu a sua oração, porque ela fez um propósito: eu vou dedicar o meu filho para o reino de Deus. Às vezes você quer semear e pensa, mas eu não tenho dinheiro. Porque todos pensam que o semear é a oferta, né? A oferta, irmãos, é para te abençoar. Você às vezes pensa assim, vou dar meu dinheiro para a igreja, vou dar tudo meu para a igreja agora, meu dinheiro, meu trabalho. O Senhor fala para você, o Senhor te dá 90%, 10% é do Senhor. Isso aí você não pode comer, é a semente. Se você comer essa semente, você vai mendigar. A promessa é para quem dá, não é para quem retém, não. Você fala assim, fulano tem isso, fulano tem aquilo, fulano faz, fulano prospera. Eu fico aqui cavando buraco, nunca saio do lugar. Porque você está comendo a semente, irmão. A semente, ela tem que ser semeada para ela produzir. E o lugar de semear o teu salário é na igreja do Senhor.
na casa do Senhor. O Senhor fala que digno é o trabalhador do seu salário. Os obreiros comem do que a igreja produz. Embora que nós temos a graça de um pastor que trabalha, mas existem muitos obreiros que não podem trabalhar. Eles vivem pela igreja, pela obra, a obra é muito grande às vezes, muita gente para cuidar, e não tem tempo. Porque o obreiro ele tem que estar 24 horas por dia aceso. É noite e dia, trabalhando, orando, buscando as ovelhas perdidas, sarando, visitando. Hoje mesmo nós perdemos um, né? Uma pessoa que partiu para o Senhor. Com certeza, os irmãos vão ter que estar presentes lá. Não vai poder deixar. É obra de Deus, é o reino de Deus. Enquanto nós vamos dormir, o pastor às vezes está lá no velório. Enquanto nós vamos dormir, às vezes o líder está lá de joelho, de madrugada. São as sementes que nós semeamos, são o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser edificado. E alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que se dispor. E quanto mais a carga é pesada, mais precisa de gente. E quanto mais pessoas tiver do lado, mais leve vai ficar a carga. Se você tem um trabalho a fazer e alguém te dá a mão, você vai pegar um peso, alguém te ajuda de um lado e outro, fica mais leve, não fica? Os líderes são para isso, para segurar. Moisés estava gordo, velho e cansado, se colocou em cima do monte para orar pela guerra. Enquanto ele estava com a mão estendida, Israel prosperava na guerra. Quando o seu braço cansava, ele abaixava a mão, Israel começava a ser derrotado. Os líderes olharam e viram isso. Foi Josué, esqueci o nome do outro, que se colocou do lado, um do lado do outro, para colocar uma pedra e ajudaram a mão dele a ficar estendida. Um de um lado, outro do outro, ele sentado numa pedra, ele segurando aquele braço pesado, porque ele era um grande homem pesado, gordo. Muito pesado. E velho, né? Então, mas abençoado. Isso que é importante. A mão dele estendia, Israel prosperava. A mão dele abaixava, Israel derrotado. Mas os líderes estavam ali. Olha a bênção. Os líderes sustentavam o braço de Moisés. E é assim que acontece na casa de Deus. Quando um líder, né, está com problema, o outro se coloca no lugar para ajudar. E aí, irmãos, a obra não para. O futuro está garantido. A obra vai continuar. E nós não precisamos estar preocupados com o dia de amanhã. Porque a palavra diz que o Senhor cuida de nós a cada dia, a cada instante, a cada momento. E quando nós sonhamos os sonhos de Deus, o sonho de Deus, que é a sua obra, Jesus colocou naquela cruz, foi pelos sonhos de Deus. Jesus queria estar naquela cruz? Ele não queria morrer. Ele não queria passar por tudo aquilo. Mas quando ele estava orando lá no Getsemane de joelho, ele disse para Deus: Senhor, se o Senhor puder, passa esse cálice de mim. Todavia, não faça a minha vontade, faz a tua vontade. Às vezes você está doido para fugir da sua responsabilidade. Às vezes você está doido para descansar. Às vezes você não quer vir para o culto. Mas é essa a vontade de Deus na sua vida? Aqui é o seu lugar. Aqui é a sua bênção. Aqui você fortalece os irmãos. Sabia? A sua presença nos fortalece. O que você sente quando você chega aqui e não encontra o pastor? Ou a pastora, ou eu, ou qualquer um dos líderes? A irmã Samanta, que faltou alguns dias por causa da enfermidade. Como é ruim.
O que você sente quando você sente a falta do pastor, a falta do seu líder, é o que nós sentimos quando você não está aqui. Que falta você faz? Porque você preenche o nosso coração. Você alegra a nossa vida. Você mostra o fruto do nosso trabalho. Olha aí, irmão. Você é muito importante. Cada um de vocês. Muito importante. E nós sabemos, estamos cientes do sacrifício que cada um enfrenta para estar aqui. Nós sabemos disso. Tem pessoas que vêm direto do trabalho, tem pessoas que vêm com fome, né? Tem pessoas que têm, às vezes, dificuldades de dormir. Tem pessoas que têm, às vezes, que fazer comida ainda quando chegar em casa, para tirar a marmitinha, levar para o trabalho, que eu já vi pessoas fazer isso aqui. Então, irmãos, a luta é grande. Não pensa que alguém aqui tem o trabalho menor que o seu. Todos nós temos os nossos trabalhos. Todos nós dedicamos para o Senhor a nossa vida. E tudo que fazemos, irmãos, é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Eu vou deixar a frase do pastor Robson para fechar aqui essa palavra. Pastor Robson diz assim: você terá tudo de Deus quando você der tudo de você para Ele. Falei certo, pastor? Aí ele fala: eu terei tudo de Deus quando eu der tudo de mim para Ele. Amém. Deus abençoe vocês, que vocês nesta noite possam ter esta fé, que você não está aqui em vão, você está aqui semeando o seu futuro e o futuro da obra de Deus. Você está sonhando os sonhos de Deus, porque Deus, irmãos, trabalha para realizar os nossos sonhos. E Ele depositou a confiança em nós para fazer a sua obra, para fazer o seu reino crescer. Amém? Deus abençoa. Você coloque-se de pé, vem à frente para receber a oração. Todos na frente, por favor, que hoje é o dia, né?